Deus quer. O sonho de Deus para mim e para você está de pé, mas Ele está dizendo assim: abra mão dos seus e abraça os meus, porque quando você me deu os meus, aí eu acrescento aquilo que estava antes no seu coração, pois é assim que funciona. E José, ele procurou primeiro a obedecer e cumprir os sonhos do coração de Jacó. Tanto que Jacó fez uma túnica colorida, linda, e presenteou a José. Quando você começar a ter mais comunhão, mais intimidade com Deus, muitas vezes, estenda a vossa mão assim, ó. Muitas vezes o teu louvor vai abençoar, vai curar. A palavra que você falar vai trazer libertação, mas vai despertar inveja de pessoas, vai despertar pessoas que muitas vezes não se alegrará com a sua vitória, assim como os irmãos de José não se alegravam com a vitória dele. Mas tem problema não. Ei, a palavra de Deus diz no Salmo 91 que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Pode levantar o inferno inteiro, pode o mundo inteiro fazer uma curva contra você. Ei, se você viver o sonho de Deus, você está protegido pelo próprio Deus do sonho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E fizeram tudo para puxar o tapete de José. José nunca fez absolutamente nada contra os irmãos dele. Ele simplesmente narrava a verdade. Ele falava a verdade daquilo que ele via. O pai dele perguntava e ele simplesmente falava. Exatamente, muitas vezes você vai falar a verdade, você vai falar da palavra de Deus, e algumas pessoas não vão aceitar. Não por fé, é como disse o Evangelho, a fé só existe uma, é naquilo que eu não posso ver. Aleluia. Mas porque muitas vezes a palavra de Deus ela fere os velhos e maus hábitos e costumes ao qual aprenderam de forma errada. E vem você levar a palavra de Deus, ao qual ela é o GPS do céu, ao qual diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, diz no singular. Não diz assim: eu sou um dos caminhos. E ó, concordem para fazer bastante, aleluia, intercessão por fulano, por ciclano. Não, meus queridos, só existe um que leva as minhas e as suas intercessões. É o próprio Espírito de Deus, aleluia. É o Espírito Santo ao qual está aqui presente. E José, ele aprende a agradar o coração do pai, ao ponto que o tempo vai passando. A Bíblia diz assim que ele sonha, e ele diz para os seus irmãos os sonhos. Tem pessoas que dizem assim: ei, aleluia, diz assim, Lurminha, nunca conte teus sonhos para que as pessoas não venham invejar. Eu conto tranquilamente e depois eu te mostro ainda o que aconteceu. Não tem medo não. Deus gosta de pessoas corajosas. Tem que contar sim, para depois. Como que você vai ter testemunho se você não contar o testemunho daquilo que Deus projetou para você? Se você tem uma promessa na sua vida, pode bater no peito, pode 1000 pessoas torcer contra, pode, aleluia, colocar o teu nome na boca de sapo, encruzilhada. Ei, aleluia, o sonho de Deus acontece para a gente aqui esta noite, aleluia. Mas isso aqui é só para adorador, isso aqui é só para adorador, isso aqui é só para quem busca com sinceridade. Isso aqui é como diz, aleluia, a palavra de Deus: aonde tiver de 2 ou 3 reunidos, ali eu farei presente no meio deles. Mas quando agora com sinceridade, quando aprende a sonhar os sonhos de Deus, aleluia. E José, mesmo eles tentando puxar o tapete dele, venderam José como escravo. Vocês sabem muito bem a história. Perseguiram José ali, quando José chega vendido, aleluia, para Potifar. Mas Potifar, aleluia, ele cresce. Logo eles puxam o tapete de José. Na prisão, o que é que acontece? Sabe o que acontece na prisão, Heriberto? Ele cresce, aleluia. O crente que tem comunhão com Deus, que vive o sonho de Deus, até na prisão, Roberto, ele é abençoado, aleluia. Ei, até na prova, Deus tem um propósito na sua vida, aleluia. Lembra que no ano de 2016, passava por uma prova terrível, e fui parar ali em Cajuru, interior do estado de São Paulo, ali na casa do meu sogro e a minha sogra, e a prova era amarga. E acontece que eu conheci, aleluia, o homem de Deus, presbítero Gilmar, e ele fez a minha carteirinha para que nós pudéssemos visitar a penitenciária feminina, aleluia, ali de Cajuru. E durante aquele trajeto ali, naquele dia eu fui ali. Na época eu não pregava a palavra de Deus ainda, mas eu louvava, sempre louvei. E ali louvando com sinceridade, muitas detentas presidiárias ali começaram a chorar. E quando para a honra e glória do Senhor eu louvei em realidade, uma delas começou a cair em pranto. E depois, meus queridos, aleluia, para a honra e
glória do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu conto mais detalhado testemunho. Uma delas foi curada de câncer. Ei, até no meio da prova, Deus me levou ali para ser canal de bênção. Ei, quantos aqui quer ser instrumento de bênção? Essa prova que você está passando é para que o nome de Deus seja exaltado. Se você viver exatamente debaixo da proteção e debaixo do centro da vontade de Deus, consulta a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente quando um funcionário trabalha numa empresa, e se por acaso ele ia, vou colocar aqui um exemplo, o nosso querido abençoado irmão Roberto, quando estava ali em Sumaré, Hortolândia, se você fosse fazer uma montagem no endereço, Roberto, e durante aquele trajeto acontecesse algum acidente, a empresa se responsabilizava, ok? Não era assim que funcionava? Com Deus é exatamente igual. Se você viver o sonho de Deus e obedecer o que Deus mandou, se acontecer alguma coisa no caminho, Ele se responsabiliza por você, pela sua vida. José sofreu demais para cumprir o propósito de Deus, mas era Deus fazendo estágio na vida de José, para que um dia ele fosse governador mundial. Aleluia. Ei, eu e você, Deus está dizendo assim, eu vejo, eu vou falar, Espírito Santo, tu está mandando. Eu vejo aqui pessoas, Deus levantando por cabeça e não por causa. Eu vejo você colocando a mão e o inferno inteiro endemoniado, expulsando o demônio, porque você está vivendo o sonho de Deus, você obedeceu a voz de Deus. É por isso que Deus está dizendo assim, ei, obedientes a minha voz. Eu vim para dizer para os meus servos obedientes, aqueles que se sacrificam para fazer a minha vontade, eu vou cumprir o meu propósito, e o meu propósito é honrar o meu nome através de você. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou aqui dizer com rápidas palavras para os meus irmãos, para um outro texto, para outra pessoa que cumpriu o propósito de Deus. Abra sua Bíblia por gentileza em Atos capítulo 3, que nos conta a história de um homem, aleluia, que era paralítico. Ele poderia muito bem fazer outras atividades, ou simplesmente ele tinha o direito legal em Israel de ser um pedidor, um pedinte de esmola. Eles ganhavam uma capa, a pessoa que tinha uma deficiência, ali aquela capa, ali, irmão Normínio, é como se fosse a aposentadoria do INSS. Qualquer lugar público você tinha o direito de pedir sem que você fosse importunado. E a palavra de Deus nos conta assim em Atos capítulo 3, do versículo 1 a 8, sobre a história de um homem que todos os dias, o versículo 2 diz assim, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias, irmãos, todos sabem o que é todo dia? Todo dia é todo dia. Quantos dias tem o ano? 365, o ano bissexto 366. Todos os dias aquele homem queria estar na porta do templo, aqui ó, ao qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ei, ele poderia pedir esmola numa feira onde tinha comerciantes ricos, mas ele ia para a porta do templo, e naquele tempo uma pessoa que tinha uma deficiência física nem poderia entrar por essas portas, mas aquele homem valorizou o templo. Ei, enquanto você valorizar os cultos, aleluia, está em todos os trabalhos ao qual foi estipulado pelo líder, porque Deus deixou o pastor como liderança. Não é aquilo que eu quero fazer, eu deixar de fazer, não. Ei, eu sou abençoado porque eu sempre obedeci aos meus pastores, aleluia. Em todos os trabalhos, marcado é importante, aleluia. Todos os trabalhos, marcado é importante, a não ser que eu não queira ser abençoado, porque Deus só tem compromisso com quem tem pacto e compromisso com Ele. Aquele homem era paralítico, Roberto, mas mesmo assim, irmão João, todos os dias ele ia para a porta do templo, ele dependia de outras pessoas, mas eu louvo a Deus que vocês não. Todos os dias, aleluia, vocês vêm no templo de livre e espontânea vontade, não precisa ser carregado por ninguém, não precisa, aleluia, pedir para fulano, para ciclano, aleluia, para que venha trazer você. Você tem duas pernas boas para poder andar, a casa de Deus está aqui aberta, entra na casa de Deus. Ei, quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, aleluia. Hoje é o momento oportuno. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu exaltava, porque aquele homem paralítico, ele encontrou motivação para todos os dias estar na casa de Deus. Deus maravilhoso, aleluia.
pedir para pessoas para poder me carregar, para me levar para lá. E o Espírito Santo está dizendo assim: ei, quer ser abençoado? Aperta culto na hora que você quer. É todas as horas que eu mando. Confesso que esse Espírito Santo não estava aqui no meu roteiro para pregar. Isso me constrangeu, me fez chorar, meu João. Como pode uma pessoa paralítica, 40 anos, todos os dias pedir para estar na porta do templo, sabendo que as pessoas iriam fazer dele, e nem para dentro ele ia poder entrar, mas mesmo assim ele ia. Todos os cultos têm um proveito. É só eu e você estar atento com a voz de Deus. Quantos milagres eu recebi em cultos que tinha 3, 4, 5 pessoas. Ei, o Espírito Santo nunca perdeu um culto. Todos os dias ele vem. Aleluia. 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 E aquele homem ia todo dia na porta do templo. Até que um dia ele pensou que ia ser um dia normal. Mas ei, Deus está dizendo assim para a Cris aqui essa noite: se eu fosse você adorava. Hoje não é um dia normal, é um dia especial. E quando aquele homem chega no templo, ele fica ali parado. De repente vem 2 homens, um de mais ou menos uns 30 e poucos anos, e um outro rapazinho de uns 17 anos junto com ele. E vem chegando aqueles 2, olhando. Era um culto, era uma tarde da bênção, era 3 horas da tarde. A hora nona é 3 horas da tarde. E vem chegando aqueles 2 homens. Aleluia. E eu quero acreditar aqui pela conjectura do texto, Gabriel, que aquele homem não sabia quem era Pedro e quem era João, porque ele vai logo pedindo uma esmola. Ele não identificou que era um dos 2. Aqueles 2 eram apóstolos. Tinha sido apóstolo de Jesus, já tinha subido para o céu. E quando aquele homem pede esmola, eu fico imaginando assim que João, como era mais novo, olhou para Pedro. Pedro olhou para João, e Pedro, cheio de ousadia, ele diz: não temos prata nem ouro. Aí eu quero conjecturar que quem sabe aquele homem pensou: vixe, hoje eu não vou ganhar o meu realzinho, meus 2 reais para me comprar pelo menos um pão. Mas aí a palavra que Pedro diz depois: aleluia, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Ei, sabe como que você sabe que Jesus está na casa? Tem milagre na casa. Aqui tem milagre. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Inclusive nesse momento, Deus está fazendo milagre na vida do adorador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o melhor veio depois. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o versículo 8, depois que Pedro pega pela mão dele, é a primeira vez que ele conseguiu ficar de pé a vida inteira. Quem sabe, qual que é o seu sonho? Tem pessoas que pensam assim: o meu sonho é visitar os Estados Unidos da América, o meu sonho é isso, o meu sonho é aquilo. Mas aquele homem, a palavra conta qual era o sonho dele, aleluia, daquele paralítico. Olha o versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Se eu fosse você, eu levantava as minhas mãos. Se eu fosse você, eu saltava. Você não é paralítico, você está numa situação melhor que aquele homem. O sonho daquele homem é entrar no templo. Você entrou no templo, agora o Deus do céu está no templo. Aleluia. O defeito nunca está em Deus, o defeito está em mim. Eu preciso melhorar a minha oração, a minha sensibilidade. Esse homem constrange a mim, constrange a todos. Como pode um homem, 40 anos paralítico, querer todos os dias estar no templo, sabendo que nem entrar no templo ele poderia entrar? Mas o dia ao qual ele, aleluia, recebeu o milagre, ele não esqueceu do sonho dele. Ele sai pulando, ele sai saltando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitas pessoas às vezes passam na rua e dizem assim: esse povo é louco, esse povo grita demais. Quando sai um gol no time, só falta quebrar a cadeira, aleluia, de um time que não vai trazer benefício nenhum para ele, mas é só um prazer momentâneo. Agora, meu Deus, cura, salva, liberta, resolve para a eternidade, abre as portas do céu. Ei, aleluia, Deus está dizendo assim: se você tiver um coração como desse homem que 40 anos foi paralítico, aleluia, mas tinha o sonho de entrar na casa de Deus, aprenda teu sonho de deixar o templo bonito. Pensa na casa de Deus, pensa aqui nesse templo aqui com forro, aqui com piso. Aleluia, se preocupa com a casa de Deus, que Deus se preocupa com a sua.
aleluia. Aquele homem fica pentecostal instantaneamente, com todo respeito às igrejas tradicionais, mas precisa ler mais a Bíblia. O verdadeiro adorador, ele tem espontaneidade. Ei, o glória a Deus alto, o pulo, o aleluia não escandaliza. Escandaliza é adultério, prostituição, é fornicação. O que escandaliza é a pessoa não ter fé. Aqui não, aqui você pode adorar à vontade. Eu se fosse você, eu adorava. Se coloque de pé, por gentileza. Eu vou te dar para você 2 minutos para você adorar. Diga para Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero ser como esse homem do templo, porque esse homem mesmo paralítico encontrava motivação todos os dias para estar na tua casa. E muitas vezes eu acho que estou fazendo muito simplesmente de vir no culto. Ô Pai, me ensina a chegar cedo para orar, me ensina a te buscar, me ensina, Senhor eterno, a colocar toda o teu reino, toda a tua vontade, ó Pai eterno, meu Deus santo, aleluia, execução, aleluia.